Minhas queridas, a vida não tem sido fácil desde que meu Juca se foi. Aos 71 anos, me vi sozinha, com um vazio enorme no peito. Mas como diz o ditado, a vida segue, e eu aprendi a seguir em frente, mesmo com o coração apertado. Eu sou a avó Carmen, e hoje, com meus 81 anos bem vividos, trago para vocês uma história que me arrepia só de lembrar. Nascida e criada no interior do Paraná, aprendi desde cedo que a vida guarda surpresas, algumas doces, outras amargas como fel. Antes de começarmos, quero pedir um favorzinho. Se você gosta de histórias que mexem com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like caprichado. E me contem, de onde vocês estão assistindo? Adoro saber até onde minhas histórias estão chegando. E foi aos 71 anos, quando meu Juca se foi, que a minha vida mudou para sempre. Ele se foi de repente, um infarto fulminante. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que não era só isso. Meu filho Jonatas, coitado, se perdeu nas drogas e vivia brigando com o pai. As discussões eram constantes, e o Juca, com o coração já fraco, não aguentou tanta tristeza. Aquele dia, em especial, Jonatas tinha chegado em casa alterado, gritando por dinheiro. Juca, sempre calmo, tentou acalmar o filho, mas a discussão se intensificou. De repente, Juca caiu no chão, sem vida. Jonatas, em choque, fugiu. E eu fiquei ali, sozinha, com o corpo do meu marido e a dor da perda. Foi aí que a minha vida começou a desandar. Depois da morte do Juca, Jonatas sumiu. Eu fiquei sozinha naquela casa, com as lembranças do meu marido e a angústia de não saber onde meu filho estava. A polícia procurou por ele, mas não o encontraram. Eu me sentia perdida, sem chão. A casa, antes tão cheia de vida, agora era um lugar de silêncio e tristeza. Um dia, recebi uma carta. Era de um advogado, me informando que minha mãe, que eu não via há anos, tinha falecido e me deixado uma herança. Fiquei surpresa, não esperava por isso. A herança era uma casa antiga, na cidade vizinha, e uma quantia em dinheiro. No começo, não sabia o que fazer com tudo aquilo. Mas, depois de pensar muito, decidi me mudar para a casa da minha mãe. Quem sabe, um novo começo me faria bem. E assim se passaram 3 anos. 3 anos de solidão, de saudade do Juca e de preocupação com o Jonatas. Eu me acostumei com a casa da minha mãe, com o jardim florido, com o pé de jaca carregado. Toda sexta-feira eu tirava umas jacas para fazer doce, era uma das minhas pequenas alegrias. Naquela sexta-feira, o sol estava forte e eu, com o chapéu de palha na cabeça, me esforçava para alcançar uma jaca bem madura. De repente, ouvi uma voz rouca, quase um sussurro atrás de mim. Mãe, me perdoa por tudo que fiz. Levei um susto daqueles. Virei-me e vi o Jonatas, parado ali, me olhando com os olhos marejados. Mas não era o Jonatas que eu conhecia. Ele estava magro, com a barba por fazer, os olhos fundos e um ar de tristeza que me apertou o coração. Parecia outra pessoa. Fiquei sem palavras, olhando para ele. 3 anos. 3 anos sem notícias, sem saber se estava vivo ou morto. E agora ele estava ali, na minha frente pedindo perdão. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Jonatas, meu filho. Foi tudo o que consegui dizer. Ele se aproximou, me abraçou forte e eu senti o cheiro de cigarro e de tristeza que vinha dele. Mãe, eu errei muito. Eu me perdi nas drogas, fiz coisas horríveis. Eu matei o pai, mãe. Eu matei o Juca. As palavras dele me atingiram como um raio. Eu não queria, mãe. Eu estava fora de mim. Mas eu matei ele. Eu não sabia o que dizer. A dor da perda do Juca, que eu carregava há anos, se misturou com a dor de saber que meu próprio filho era o responsável por tudo. Jonatas, meu filho, como você pôde? As palavras saíram como um sussurro e eu senti minhas pernas bambearem. Jonatas me contou que depois da morte do Juca, ele fugiu, com medo da polícia. Ele viveu nas ruas, se afundando cada vez mais nas drogas. Até que um dia, ele encontrou um grupo de pessoas que o ajudaram a se livrar do vício.
Ele passou meses em uma clínica de reabilitação e, quando saiu, a primeira coisa que fez foi procurar por mim. Mãe, eu sei que não mereço o seu perdão, mas eu precisava te contar a verdade. Eu precisava me livrar desse peso. Ele chorava e eu chorava junto com ele. A dor era tanta que eu não sabia se conseguiria suportar. Jonatas, meu filho, você me causou muita dor, mas você é meu filho e eu te amo. Eu o abracei forte e nós ficamos ali, chorando juntos, como se estivéssemos tentando lavar toda a tristeza e a culpa que nos separavam. Ele me contou sobre a clínica de reabilitação, sobre os amigos que o ajudaram a se reerguer. Falou do arrependimento, da vergonha, da vontade de recomeçar. Eu o ouvi com atenção, tentando entender o sofrimento que ele carregava. Mãe, eu sei que preciso pagar pelo que fiz. Eu vou me entregar à polícia. As palavras dele me assustaram, mas eu sabia que ele estava certo. Eu preciso fazer isso, mãe, para me redimir, para ter paz. Não, meu filho, você não vai. Eu o interrompi, segurando suas mãos com força. Eu já te perdoei, Jonatas. Eu sei que você se arrepende, que você mudou. Você já sofreu demais, meu filho. Eu não vou deixar você se entregar. Mas, mãe, eu matei o pai. Eu preciso pagar pelo que fiz. Ele insistiu com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, meu filho. Eu sei que você errou, mas o Juca já se foi e nada vai trazê-lo de volta. Eu não quero perder você também, Jonatas. Eu preciso de você, meu filho. Nós nos abraçamos forte e eu senti que ele estava desistindo da ideia de se entregar. Ele sabia que eu o amava, que eu precisava dele. Os dias que se seguiram foram difíceis. A notícia se espalhou pela cidade e eu me senti julgada por todos. As pessoas me olhavam com pena, com curiosidade, com repulsa. Mas eu sabia que precisava ser forte, por mim e pelo meu filho. Jonatas começou a trabalhar na oficina do seu Zé, um amigo do Juca. Ele era um bom mecânico e logo se destacou no trabalho. Ele era gentil com as pessoas, ajudava quem precisava e aos poucos foi conquistando a confiança dos moradores da cidade. Eu o acompanhei em suas consultas com o psicólogo e vi como ele estava se esforçando para superar o passado. Ele era um homem mudado, um homem bom. Um dia, Jonatas me disse que queria morar comigo. Mãe, você já está numa idade que precisa de atenção. Eu quero cuidar de você, recompensar o tempo perdido. As palavras dele me emocionaram. Eu sempre quis ter meu filho por perto, mas nunca imaginei que isso seria possível. Ele vendeu o pequeno apartamento que tinha alugado e se mudou para a casa da minha mãe. Nós passamos a dividir as tarefas da casa, a cozinhar juntos, a conversar sobre a vida. Ele me contava sobre o trabalho na oficina, sobre os amigos que tinha feito, sobre os planos para o futuro. Eu me sentia feliz, completa. Tinha meu filho de volta e ele estava se tornando um homem bom, um homem que eu me orgulhava. Nós construímos uma nova vida juntos, baseada no amor, no perdão e na esperança. A casa voltou a ter vida, com a risada do Jonatas ecoando pelos cômodos. Ele cuidava do jardim, plantava flores e o pé de jaca, que antes era só uma lembrança, voltou a dar frutos. Ele fazia o doce de jaca que eu tanto gostava e nós comíamos juntos, relembrando os tempos de criança. Jonatas também me apresentou aos amigos dele, pessoas boas e honestas que o ajudaram a superar o vício. Eles vinham nos visitar e nós passávamos horas conversando, rindo, compartilhando histórias. Eu me sentia parte de uma família novamente, mas descobri que tudo isso não passava de uma grande mentira, uma farsa muito bem elaborada pelo meu filho. Eu, na minha ingenuidade, acreditei em cada palavra, em cada gesto de carinho. Eu o perdoei, o acolhi, o amei como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que Jonatas nunca se arrependeu de nada. Ele nunca mudou. Ele era o mesmo homem ganancioso e cruel que matou o pai. Ele só estava fingindo ser um bom filho para conseguir o que queria, a minha herança. Eu nunca imaginei que ele seria capaz de me enganar dessa forma. Eu o amava, confiava nele.
Mas ele me traiu da pior maneira possível. Ele me usou, me manipulou, me fez acreditar em um amor que nunca existiu. E agora eu estava desconfiando algo que ele poderia estar fazendo comigo. Eu me sentia perdida, enganada, com o coração partido. Como pude ser tão ingênua? Como pude acreditar em um homem que me causou tanta dor? Eu não sabia o que fazer, para onde eu ia. Eu só sabia que não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo no meu próprio filho. Jonatas sabia disso. Ele sabia que eu dependia dos meus remédios, que eu precisava deles para viver. E mesmo assim, ele não se importou. Ele continuou me enganando, me usando, me fazendo sofrer. Eu me sentia fraca, cansada, sem forças para lutar. Mas eu sabia que precisava ser forte, por mim mesma. Eu precisava encontrar uma maneira de me livrar desse pesadelo, de me proteger do meu próprio filho. Eu precisava encontrar uma maneira de sobreviver. Minha saúde piorou devido ao remédio que ele me deu. E eu percebi que isso veio depois dos remédios que eu tomava. Eu comecei a perceber que eu estava sendo envenenada lentamente pelo meu filho. Naqueles dias, eu vivia em constante alerta. Cada vez que ele me oferecia um copo d'água, um chá, eu me perguntava se não havia algo ali. Cada comprimido que ele me dava, eu olhava com desconfiança. Eu me sentia como um animal acuado, cercado por um predador. E foi então que eu comecei a perceber as mudanças. Eu me sentia cada vez mais fraca, mais confusa, mais tonta. Minha pressão, que antes era controlada pelos remédios, começou a oscilar. Eu tinha dores de cabeça, náuseas, tonturas. Eu me sentia como se estivesse envenenada. Um dia, enquanto Jonatas estava fora, eu encontrei um frasco de remédio escondido no fundo da gaveta dele. Era um remédio forte, para controlar a pressão, mas com efeitos colaterais graves. Eu me lembrei de ter visto aquele frasco na minha bolsa de remédios, mas pensei que tinha me enganado. Foi então que a ficha caiu. Jonatas estava me envenenando. Ele estava trocando meus remédios, me dando doses maiores do que eu precisava, me fazendo mal de propósito. Ele queria me matar para ficar com a minha herança. Eu me senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ele pôde me trair dessa forma? Eu o amava, confiava nele. E ele estava me matando aos poucos, com a mesma frieza com que matou o pai. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu não podia deixar ele me matar. Eu precisava fugir, me esconder, denunciá-lo. Mas como? Eu estava fraca, doente, sem forças. Eu me sentia como uma mosca presa na teia de aranha, esperando o predador me devorar. Mas eu não me entreguei. Eu reuni todas as minhas forças, toda a minha coragem, e decidi confrontar Jonatas. Eu precisava olhar nos olhos dele, entender o que o motivava, fazê-lo confessar seus crimes. Quando ele chegou em casa, eu o esperei na sala, sentada na poltrona, com o frasco de remédio na mão. Ele me olhou com um ar de surpresa, talvez até de preocupação. Jonatas, nós precisamos conversar, eu disse com a voz tremendo, mas firme. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está me envenenando. Ele tentou negar, claro. Tentou me convencer de que eu estava delirando, que eu estava imaginando coisas. Mas eu não acreditei nele. Eu o pressionei, o questionei, o fiz encarar a verdade. E então, ele confessou. Ele admitiu que estava me envenenando, que queria a minha herança, que nunca se importou comigo. Ele revelou a sua verdadeira face, a face de um homem frio, calculista, sem escrúpulos. Eu o olhei com nojo, com repulsa. Como pude amar um monstro como ele? Como pude confiar em um homem que me traiu da pior maneira possível? Você é um assassino, Jonatas, eu disse com a voz embargada. Você matou o pai e agora está tentando me matar. Você não tem coração, você não tem alma. Ele me olhou com um sorriso cínico, como se não se importasse com nada. Eu fiz o que precisava fazer, mãe, ele disse com a voz fria. Eu queria a sua herança, e agora ela é minha. Eu senti um ódio tão grande que me consumiu por dentro. Eu queria matá-lo, acabar com ele ali mesmo, mas eu sabia que não podia. Eu precisava ser mais forte, mais inteligente.
Eu precisava encontrar uma maneira de me livrar dele, de me proteger. Foi então que ele se levantou, com um olhar de fúria nos olhos, e avançou para cima de mim. Ele me agarrou pelo pescoço, apertando com força, tentando me sufocar. Eu sentia a falta de ar, a escuridão me cercando, a vida escorrendo pelos meus dedos. Mas eu não me entreguei. Eu lutei com todas as minhas forças, com a fúria de uma leoa defendendo seus filhotes. Eu me debati, me contorci, tentei me soltar. E então, meus dedos encontraram a jarra de cerâmica que estava na mesinha ao lado. Sem pensar 2 vezes, eu a agarrei e a lancei com toda a minha força na cabeça dele. O impacto foi forte e ele cambaleou para trás, soltando o meu pescoço. Eu respirei fundo, recuperando o ar, sentindo a dor latejante na garganta. Jonatas ficou desorientado, com a mão na cabeça, olhando para mim com um olhar de raiva e confusão. Ele tentou se levantar, mas eu o empurrei com força, fazendo-o cair no chão. "Sai da minha casa, seu monstro!" Eu gritei, com a voz rouca e trêmula. "Sai da minha vida, eu nunca mais quero te ver." Ele me olhou com um olhar de ódio, mas não disse nada. Ele se levantou cambaleando e saiu da casa, batendo a porta com força. Naquele momento, eu percebi que não podia mais me enganar. Jonatas não era o meu filho, não era o homem que eu amava. Ele era um monstro, um assassino, um homem capaz de tudo para conseguir o que queria. Eu sabia que não podia deixá-lo solto. Ele não iria parar até me ver morta, até ter a minha herança. Ele era uma ameaça para mim, para todos. Eu precisava denunciá-lo. Eu precisava entregá-lo à polícia. Eu precisava fazer justiça, não só por mim, mas pelo Juca, por todas as vítimas que ele ainda poderia fazer. Mas eu estava com medo. Medo de que ele me encontrasse antes da polícia. Medo de que ele me fizesse mal. Mas eu sabia que não podia me acovardar. Eu precisava ser forte, corajosa, como sempre fui. Eu peguei o telefone e liguei para a polícia. Contei tudo o que aconteceu, desde a morte do Juca até a tentativa de envenenamento. Eles me ouviram com atenção, me fizeram perguntas, me prometeram proteção. Eles me disseram que iriam investigar o caso, que iriam encontrar Jonatas, mas eu sabia que não podia esperar. Eu precisava agir, me proteger, garantir a minha segurança. Eu peguei minhas coisas, meus remédios, o pouco de dinheiro que eu tinha e saí de casa. Eu não sabia para onde ir, mas sabia que precisava me afastar o máximo possível do Jonatas. Eu precisava me esconder, me proteger, até que a polícia o encontrasse. Eles me encontraram. Dias depois, recebi uma ligação da polícia. Jonatas havia sido preso. Ele foi encontrado em um esconderijo, com uma grande quantidade de drogas. Ele resistiu à prisão, tentou fugir, mas eles o pegaram. Eu me senti aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Jonatas estava preso. Não podia mais me fazer mal. Eu estava segura. A polícia me contou que Jonatas já era conhecido deles, que ele tinha um histórico de crimes relacionados a drogas. Ele era um homem perigoso, um criminoso. E eu, na minha ingenuidade, acreditei que ele tinha mudado, que ele era um bom filho. O julgamento de Jonatas foi longo e difícil. Eu tive que depor, contar a história da minha família, reviver a dor da perda do Juca. Mas eu fiz tudo o que pude para garantir que ele fosse punido pelos seus crimes. No final, Jonatas foi condenado a muitos anos de prisão. Ele foi considerado culpado pela morte do Juca e pela tentativa de envenenamento. Ele foi preso e eu me senti finalmente em paz. Eu me senti aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Jonatas estava preso, não podia mais me fazer mal. Eu estava segura. A partir daquele momento, a vida me apresentou um novo capítulo. Com o tempo, aprendi a transformar a dor em força, a tristeza em sabedoria. Decidi que minha história não seria definida pelo sofrimento, mas pela superação. Comecei a frequentar um grupo de apoio, onde encontrei mulheres que, assim como eu, haviam enfrentado a crueldade daqueles que deveriam protegê-las. Compartilhamos nossas histórias,
nossas lágrimas, nossas esperanças. E juntas encontramos a força para seguir em frente. Descobri que minha voz tinha poder, que minha experiência poderia servir de inspiração para outras pessoas. Comecei a dar palestras em escolas, igrejas e centros comunitários, contando minha história e alertando sobre os perigos da violência doméstica e do abuso de confiança. Tornei-me uma ativista, lutando por leis mais rigorosas contra os agressores e por mais apoio às vítimas. Minha casa se transformou em um refúgio para mulheres que precisavam de um lugar seguro para recomeçar. Aos poucos, a cidade que antes me olhava com pena e desconfiança passou a me admirar e respeitar. As pessoas me procuravam em busca de conselhos, de palavras de conforto, de um abraço amigo. E eu, com o coração cheio de gratidão, fazia o possível para ajudar a todos que me procuravam. No entanto, mesmo com toda a felicidade que encontrei, há um vazio que nunca será preenchido. A saudade do meu Juca ainda me acompanha todos os dias. Às vezes, me pego pensando em como seria se ele estivesse aqui, ao meu lado, vendo tudo o que eu conquistei. Lembro-me dos nossos momentos juntos, das nossas conversas, dos nossos sonhos. Ele era um homem bom, honesto, trabalhador, um marido amoroso, um pai dedicado, um homem que me amou e me fez feliz. Sinto falta do seu sorriso, do seu abraço, do seu cheiro. Sinto falta da sua presença, da sua companhia, do seu amor. Ele se foi cedo demais, vítima da ganância e da maldade do nosso próprio filho. Mas eu sei que ele está em um lugar melhor, em paz, livre de toda a maldade que o cercava. E eu sei que um dia nos encontraremos novamente e então a nossa felicidade será completa. E foi com 78 anos, quando a vida parecia ter me dado um novo fôlego, que conheci Antônio. Ele tinha 79 anos e, assim como eu, carregava a dor da perda. Sua esposa havia falecido de pneumonia, deixando um vazio enorme em seu coração. Antônio era um homem gentil, de sorriso fácil e olhos brilhantes. Mesmo com a idade avançada, ele ainda buscava o amor, a companhia, o calor humano. Ele me contou que se sentia sozinho, carente e que desejava encontrar alguém para compartilhar os últimos anos de sua vida. Nós nos encontramos em um baile da terceira idade, um lugar onde a música e a dança nos transportavam para tempos mais felizes. Ele me convidou para dançar, e eu aceitei, curiosa e um pouco receosa. Mas logo me senti à vontade com ele. Ele era um bom dançarino e me fazia rir com suas histórias e piadas. A partir daquele dia, começamos a nos encontrar com frequência. Conversávamos sobre a vida, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas dores. Descobrimos que tínhamos muito em comum, que compartilhávamos os mesmos valores, os mesmos desejos. Antônio me fez sentir amada, desejada, viva novamente. Ele me mostrou que o amor não tem idade, que a felicidade pode ser encontrada em qualquer fase da vida. E eu, com o coração cheio de gratidão, me entreguei a esse novo amor, disposta a ser feliz ao lado dele. No entanto, por mais feliz que eu seja, há um fantasma que me assombra, um trauma que nunca me abandona. A lembrança do meu filho, do meu próprio sangue, tentando me envenenar, tentando me matar, ainda me causa arrepios. Como pude gerar um monstro como ele? Como pude amar um homem capaz de tamanha crueldade? Essas perguntas me atormentam, me tiram o sono, me fazem questionar a minha própria sanidade. Sei que não sou culpada, que não fiz nada para merecer isso. Mas a dor da traição, a dor de saber que meu filho me odiava a ponto de querer me ver morta, é uma ferida que nunca se fecha completamente. Às vezes, me pego pensando em como seria se ele tivesse mudado, se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse me pedido perdão. Mas a realidade é que ele escolheu o caminho da maldade, o caminho da destruição. E eu, por mais que doa, preciso aceitar essa realidade. Mas eu não deixo que esse trauma me defina. Eu não permito que ele me impeça de ser feliz, de amar, de viver.
Eu uso a minha dor como combustível para lutar por um mundo melhor. Um mundo onde o amor e a compaixão prevaleçam sobre o ódio e a violência. E foi por causa do dinheiro, da ganância, que meu filho se transformou em um monstro. Ele me mostrou que as pessoas estão se perdendo, se apegando às coisas terrenas, aos desejos da carne e se esquecendo de alimentar o espírito. Eu vi o que o dinheiro pode fazer com as pessoas, como ele pode corromper, destruir, matar. E eu decidi que não queria nada daquilo. Eu peguei a herança que recebi da minha mãe e a doei para quem precisava. Comprei cestas básicas, roupas, remédios e distribuí para os mais necessitados. Eu sabia que Deus me recompensaria, que Ele me daria muito mais do que bens materiais. E Ele me deu. Ele me deu a paz, a felicidade, o amor. Ele me deu a oportunidade de recomeçar, de construir uma nova vida, de ser feliz. E, ao doar a herança, eu senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Aquele dinheiro, que antes me trazia preocupação e angústia, agora se transformava em esperança, em alimento, em conforto para quem precisava. Ver o sorriso no rosto das pessoas que recebiam as cestas básicas, o brilho nos olhos das crianças que ganhavam roupas novas, a gratidão nos olhares dos idosos que recebiam remédios, isso me fazia sentir uma alegria imensa, uma sensação de dever cumprido. Eu me sentia leve, em paz comigo mesma, sabendo que tinha feito a coisa certa. Eu tinha transformado a maldade em bondade, a ganância em generosidade, o ódio em amor. Aquele dinheiro que poderia ter me corrompido me transformou em uma pessoa melhor. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de amar, de doar, de fazer o bem. A vida me ensinou que a felicidade não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que pode ser difícil, dolorosa, mas que também pode ser bela, gratificante, transformadora. E quanto ao meu filho, Jonatas, eu o perdoei. Perdoei-o de todo o coração, pois sei que o perdão é um presente que damos a nós mesmos. Mas ele, infelizmente, não soube valorizar esse presente. Ele não se arrependeu, não mudou, não buscou a redenção, e essa é a maior tristeza da minha vida. Mas eu não deixo que essa tristeza me defina. Eu escolho viver, amar, ser feliz. Eu escolho acreditar que o amor sempre vence, que a esperança nunca morre, que a vida sempre encontra um jeito de florescer. E agora, meus queridos, chegou a hora de me despedir. Espero que a minha história tenha tocado seus corações, que tenha inspirado vocês a serem melhores, a amarem mais, a viverem com mais intensidade. E agora, me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Eu adoro saber até onde minhas histórias estão chegando. E se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo novas histórias para vocês.